Graça e paz, meus amados irmãos. Aqui, mais uma vez, quem vos fala é o pastor André. Estamos produzindo mais um vídeo com o tema família. E hoje nós escolhemos esse tema muito maravilhoso. A igreja começa em casa. E para isso nós vamos trazer aqui para a nossa reflexão um personagem bíblico chamado Cornélio. Cornélio e o altar da família, né? É uma mensagem muito interessante. Eu gostaria muito que você prestasse atenção no que nós vamos compartilhar com você, para que você tire lições desse homem de Deus, que ele teve uma visão muito profunda sobre o chamado de Deus em sua vida, e com isso impactou toda a família, e toda a família se envolveu com esse propósito divino. Então, eu quero convidar você, se você não é inscrito, vai lá e se inscreve no canal, dê seu like, ative lá o sininho para você receber novos vídeos e também faça seu comentário, compartilhe. Se quiser pedir oração, nós estaremos orando a seu favor, para que o Senhor manifeste a sua graça, seu poder e venha te abençoar. E estamos aqui com esse conteúdo muito importante, e eu quero começar fazendo a leitura no livro de Atos, capítulo 10, o versículo do 1 ao 6. Quero convidar você a, junto conosco, ouvir o que está escrito aqui sobre esse centurião Cornélio. Olha só que passagem maravilhosa essa do livro de Atos, capítulo 10, do 1 ao 6. Está escrito assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Ele te dirá o que deves fazer. Então veja, Cornélio, morava em Cesareia, uma área marítima, e recebeu uma grande revelação, uma visão, o anjo falando com ele e dizendo a ele que ele programasse um pessoal da sua confiança e fosse até Simão, Pedro, Pedro, que estava nas proximidades, para ir até ele. Então, qual foi a missão de fato aqui que o Senhor promoveu ao coração de Cornélio? Primeiro, manifestar o seu propósito a Cornélio em sua chamada, e também envolver a família de Cornélio ao propósito divino. Então, a fé vivida na família, ela é um reflexo direto e de impacto que temos na igreja e no mundo. A igreja, a base é a família. Então, o lar ele deve ser um lugar de adoração. Na igreja primitiva, os primeiros cultos, as reuniões eram realizados nos lares, em casas, Aqui em Romanos 16:5 diz isso. Só a parte A eu quero ler para você. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então, observe que a igreja ela tinha um papel muito importante, porque é a igreja que vai levar a sociedade a conhecer o plano de Deus, e tudo isso já começava estrategicamente nos lares, E é por isso que eu quero chamar a sua atenção para que você entenda o plano de Deus. Lá em Atos capítulo 2, versículo 46, também está escrito lá: diariamente perseveravam unânimes no templo,
partia o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração. O que esse texto está nos mostrando, nos revelando aqui? O que salta aos nossos olhos diante disso que nós estamos observando aqui é que a igreja vivia uma comunhão tão bem consolidada que entre eles havia essa ligação, né, de compartilhar o pão, de receber os irmãos, fazer a comunhão, se alimentarem, orarem, né, e ali meditar na palavra do Senhor, conhecer a doutrina dos apóstolos. Eles eram unânimes nisso, não havia ali nenhuma questão de individualidade, não, isso não existia. A igreja primitiva é um modelo e que as igrejas atuais precisam se modelar a ela. Não, mas hoje é diferente, hoje a sociedade mudou, tal. Eu sei que tudo muda, mas valores e princípios permanecem. Principalmente o que Jesus falou, né? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então nós temos que ser conservadores em relação aos princípios fundamentais da base da família. E eu quero fazer uma pergunta a você. Como está o altar da sua família hoje? Você é verdadeiramente um sacerdote de Deus? Como você se posiciona em seu lar? Você sabia que você tem uma chamada sacerdotal? Você tem uma chamada sacerdotal. E eu quero justamente compartilhar com você esse entendimento dentro da palavra do Senhor sobre a vida de Cornélio, que teve esse chamado sacerdotal. E veja, Cornélio era gentil, né? Mas esse homem, ele tinha uma fé muito consolidada ao Senhor, e Deus contemplou essa fé e fez questão de se revelar a ele, principalmente enviando-lhe um anjo para que ele fosse ao encontro de Pedro, né? Trouxesse Pedro ao seu lar, para que Pedro ministrasse sobre a família a mensagem do Evangelho. Cornélio, ele é um exemplo de fé. Ele se tornou um líder espiritual bem consolidado em sua família, levando a sua família aos planos divinos. E eu quero citar aqui umas características bem interessantes na vida de Cornélio. Um homem devoto a Deus. O que havia de fartura no coração de Cornélio era a sua lealdade. Um homem leal, um homem devoto, um homem temente a Deus, um homem generoso. Ele dava esmola, ajudava as pessoas carentes, um homem de oração. E ele liderava a sua casa com uma visão espiritual muito aprofundada. E ele tinha um compromisso dentro dessa visão espiritual. Tanto era esse compromisso em levar a sua família a viver em temor a Deus, que isso chamou a atenção de Deus. Então, ele se portou como um grande líder espiritual em sua casa. E a gente sabe que a liderança, ela começa com os pais, né? Os pais, eles são os líderes da família. Veja, Josué, ele foi o substituto de Moisés na liderança do povo, mas a sua principal liderança era estendida ao seu lar. E ele tinha um cuidado tão especial com a sua família que ele fez uma declaração pública a Israel dizendo o seguinte, no capítulo 24, do versículo 15, ele diz assim, do livro de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu posso fazer essa pergunta a você? O seu lar, ele está subserviente ao Senhor? Josué, ele disse para o povo, disse: olha, essas nações circunvizinhas aí estão cheias de paganismo e vocês precisam ter cuidado com isso. A quem vocês querem servir? Ao Deus da aliança verdadeiro ou a esses costumes pagãos aí fora? Então, eu e minha casa, olha só o que ele fala, né? Com toda a autoridade, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim como Josué, Cornélio, apesar de ser um homem gentil, né? Mesmo sendo gentil, né?
ele manteve a sua devoção a Deus assim, tal como Josué. E ele quebrou barreiras culturais, espirituais, trazendo a sua casa para o plano divino. Você tem feito isso? Você tem levado a sua casa, o seu lar ao plano divino? Você tem sido uma pessoa intencional em liderar a sua casa espiritualmente? Você tem essa visão? Se você tem, amém. Mas se você não tem, busque ter, se desenvolva na presença de Deus e influencie sua família a buscar a Deus. O altar da família, né? Eu quero comentar um pouco sobre esse parágrafo aqui. O altar da família. O altar da família é o lugar onde a família se reúne na presença de Deus. É um lugar de encontro com Deus. Então, a sua família, ela tem disponibilizado tempo, tem separado tempo para orar em coletividade juntos, né? Buscar essa comunhão. A sua família, ela tem o hábito de ter essa leitura bíblica, de buscar conhecer, de buscar entender as Escrituras. Abraão, né, o patriarca da fé, na sua jornada e no seu chamado, Abraão ele atendeu ao Senhor e ele construiu o altar em cada etapa de sua caminhada com Deus. Sempre Abraão construiu um altar, adorava ao Senhor com a sua família, né? E está lá em Gênesis 12, versículo 7. Noé também, quando aquele dilúvio cessa, a primeira coisa que ele faz é construir um altar de gratidão e se consagra sua família ao Senhor logo após o dilúvio, né? Então, eu quero chamar a sua atenção para que você tenha cuidado em relação à ausência do altar na sua casa, né? Você precisa construir esse altar. Esse altar é importante para você e sua família. É o altar da reunião, é o altar de estar à mesa, cada um. É o altar de compartilhar com cada um aquilo que vem de Deus, a sua preciosa palavra. É o momento de convidar a cada um a participar da oração e isso faz toda a diferença. Na Bíblia relata também sobre um personagem, não sei se você já viu na Bíblia, chamado Eli. Eli, ele foi um sacerdote, porém, ele foi um sacerdote negligente. Esse sacerdote, ele não soube educar seus filhos, e os filhos de Eli faziam barbaridades na presença de Deus. Eles, quando o povo de Israel levava oferta para o tabernáculo, eles tomavam parte da oferta, eles não respeitavam as pessoas, não respeitavam as mulheres, muitas vezes que iam limpar o tabernáculo. Era uma situação de vexame, e Eli ficou com o seu sacerdócio manchado diante do povo de Israel. E Deus ficou completamente chateado com Eli diante do comportamento dos seus filhos. Tanto que Deus resolve agora entrar em juízo com Eli, e a partir daquele momento o sacerdócio de Eli foi rejeitado. Ele e seus filhos. E o final foi trágico, tanto de Eli quanto para seus filhos, né? Os filisteus entraram em guerra com Israel e mataram os filhos de Eli. E depois de Eli, quando recebe a notícia, ele cai da cadeira, quebra o pescoço, entra em óbito, e eles acabam tomando a Arca da Aliança, né? E a gente vê ali o sacerdócio de Eli completamente rejeitado. Então, o que eu quero chamar a atenção, existe um altar na sua casa? Você tem feito esse altar para Deus? Reunir sua família na presença de Deus, orar, participar, compartilhar a palavra do Senhor? Ou a rotina diária tem ocupado esse espaço? A rotina diária tem feito um muro para que não se construa esse altar, né? Como é que está a situação do seu lar? Eu quero dizer a você
que você precisa fazer um grande esforço para que essa realidade aconteça. Construa um altar com a sua família. Busque esse tempo com Deus, com a sua família. Sabe por quê? Porque quando nós nos dedicamos a estar na presença de Deus, a presença de Deus enche toda a casa. Enquanto Pedro pregava, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre a família de Cornélio. Todos estavam ali convertidos ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Uma família agora convertida a Cristo. Então, quando uma casa é consagrada ao Senhor, ao nosso Deus, ela se torna um lugar de paz. Ela se torna um lugar de manifestação da presença de Deus. E o Espírito Santo fica ali em ação na vida de cada um. Você já viu o salmista, o que o salmista diz no Salmo 133, no primeiro e segundo e terceiro verso? Fala de unidade, E quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, Então, a unidade no lar traz as bênçãos de Deus, atrai a presença de Deus. Por isso que é importante uma família unida. E eu quero concluir essa mensagem dizendo a você: construa o seu altar no seu lar, convide seus filhos, sua esposa, ou então a esposa tome essa atitude e convide seu marido, seus filhos à mesa, num local adequado na sua casa. Façam orações, façam meditações na palavra, não precisa se alongar, mas um breve tempo para esse encontro, porque ele se torna eficaz, atrai a presença de Deus e atrai também a bênção de Deus. Então ore para que sua casa seja unida e seja cheia da presença de Deus, assim como o lar de Cornélio. A casa de Cornélio se encheu da glória e da presença de Deus. Então ore e peça ao Senhor que te ajude a construir um altar para o Deus vivo, um altar para adoração ao Deus celestial. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude nessa missão a buscar, a estar na presença dele e viver os planos divinos. Vamos orar? Desde já eu quero agradecer mais uma vez o seu interesse de estar nos ouvindo e compartilhando esta mensagem. Se você ainda não é inscrito, vai lá novamente, vai lá e clica para se inscrever, e acessa o like, vai lá, ativa o sininho para receber novos vídeos, compartilha, comenta, fique à vontade, ok? Nós vamos orar nesse momento. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor esta mensagem, a Deus, no qual o Senhor revela aqui a disposição de Cornélio para te servir e se tornar um sacerdote do seu lar. Ó Deus, que lindo, que maravilhoso é ver um homem cheio de lealdade para com o Senhor, um homem cheio de generosidade, um homem que se torna um líder espiritual do seu lar, levando a sua família a buscar o reino de Deus em primeiro plano. Senhor, nos ensina com a Tua palavra, Senhor, a priorizar as coisas do reino, Senhor. Nos leva a educar nossos filhos, a educar nossa família, a entender que em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas, Pai. Obrigado, Senhor, por entender Teus planos. Nos deixa, Seu Deus, cada dia mais cheios da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Nos fortalece, Senhor, nos dá vitória diante das lutas que enfrentamos dia a dia. Senhor, quero agradecer a Ti, ó Pai, pela vida da irmã Benedita, pela vida também, ó Deus, da irmã Cícera. Eu quero agradecer pela vida do Cícero, a vida da irmã Quitéria, a vida do irmão Francisco, que tem acompanhado a cada vídeo, os demais irmãos que têm se dedicado a ouvir a esses vídeos sobre a família, que cada um tire a sua porção de ensino, de aprendizado diante da Tua palavra, Pai. Muito obrigado pelos Teus cuidados, por suprir todas as necessidades de cada um de nós. Ó Pai, obrigado pelo pão cotidiano, obrigado pela segurança, obrigado pela Tua paz. E assim, ó Deus, nós oramos gratos a Ti, em nome e por amor de Cristo Jesus, Teu amado Filho. Amém.
Pessoal, eu quero mais uma vez aqui me despedir de todos vocês e desejar um beijo no coração de todos. Lembre-se, construa um altar em seu lar para buscar a presença de Deus. Amém? Forte abraço.